vem acompanhando a gente às quartas-feiras, deve ter notado que recorrentemente, nessas últimas 4, 5 vezes que estivemos, falamos de quedas, né? A nossa preocupação lá no Instituto que realmente está aumentando o número de queda de idosos. Então a gente já falou da importância, né, de exercício, força física, comer direito, já trouxemos aqui o pessoal da Fono, né? Desculpa, para falar do equilíbrio, e nada mais justo, né, de trazer quem conhece sobre os olhinhos desses idosos. Então a gente chamou a doutora Mariana para isso, para nos ajudar a desvendar e a ensiná-los a enxergar melhor, né, evitando essas quedas. Vamos lá então. Doutora Mariana, muito boa tarde para você. Obrigado pela sua presença conosco aqui nos estúdios da CBN. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, agradeço e estou muito feliz por falar por esse tema, que é o Pois é, a gente, como paixão o Gustavo, né? Estava falando, a gente fala muito dessa abordagem da estrutura óssea, né, os riscos que envolvem os idosos, e com o avançar de idade, muitas dessas intercorrências, dessas quedas que ocasionam essa fratura, são ocasionadas justamente por uma questão de problema na vista, né? Te pergunto quais são as mudanças mais comuns que geralmente ocorrem, né, no avançar da idade, que começa a apresentar uma dificuldade no enxergar. Sim, se a gente for pegar as principais causas de baixa visual, a gente observa uma distribuição desigual pela faixa etária. A partir dos 50 anos começa a ter uma incidência muito maior das doenças que causam baixa de visão. Hoje no Brasil, a principal causa de baixa visual é o erro refracional, é o uso de óculos mesmo, é a deficiência pelo uso de óculos, seguido pela catarata, que é uma causa de baixa visual reversível, depois a DMRI, que é uma degeneração da retina que é irreversível, e o glaucoma. Então assim, se a gente for observar essas principais causas, exceto o DMRI, nós conseguimos tratar e até corrigir no caso do óculos, né? Então, seria no caso a importância de fazer um exame oftalmológico regular. E qual seria o regular para o idoso? Não existe uma data, né? De ano em ano, vai depender da comorbidade de cada um. Aí depende se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem história familiar de glaucoma, que aumenta a incidência. Depende a gente tem que ter uma atenção individualizada. Só para eu entender, você citou o uso de óculos. É aquele adulto já entrando na fase, na terceira idade, que não usa e deveria usar? É quem já usa e criou um vício ali, que não regula o grau? Que tipo de problema que é o mais comum? Na verdade, todos, né? Eu tô falando de uma estimativa Brasil. Então, tem gente que não tem acesso a fazer um exame oftalmológico com o médico. E como o uso de óculos, vamos supor, a necessidade do uso de óculos a partir dos 55 anos, a incidência em 100% das pessoas vão precisar de algum grau, que seja para longe, que seja para perto. A partir dos 55. Então, vamos supor, a presbiopia, que é a dificuldade de perto, começa com 40, mas não necessariamente as pessoas precisam. Então, assim, os míopes, eles enxergam mal de longe, bem de perto, então conseguem compensar, mas os míopes enxergam mal de longe, né? Então, se você for levar ali pro teto da presbiopia, até os 55, todo mundo vai precisar. Essa informação eu não sabia, doutor Gustavo. Ninguém escapa. Se prepara. Ninguém escapa. Ninguém escapa, se prepare. Logo eu, todo orgulhoso de ter uma visão boa. Enfim, e claro, né, o procedimento mais comum é procurar um médico oftalmologista para poder fazer essa avaliação prévia. A prescrição de óculos é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente consegue fazer ali tranquilamente, não tem, sabe? A gente consegue detectar e não tem problema, não se resolve na hora o problema da pessoa. E o ajuste, né, do grau, de quanto em quanto tempo, depende de cada caso, isso vai do oftalmo? Depende de cada caso. Por exemplo, o paciente que tem diabetes, o grau ele pode mudar mais rápido. A catarata, que é outra causa de baixa visual, ela começa a ter uma incidência maior a partir dos 65 anos de idade, que também muda o grau mais rápido. Então, por exemplo, às vezes eu tenho paciente que chega lá, faz o exame, passa 6 meses e mudou o grau, porque a catarata aumentou e mudou o grau. Vamos entrar um pouquinho mais nessa assessora então. Catarata, né? Acho que é o segundo mais comum. É o segundo mais falou, comum, né? No Brasil. Explica pra gente, né? Não necessariamente tecnicamente, mas o que é a catarata, o que são as cataratas, na verdade, e de que maneira elas afetam a visão de nós, seres humanos, e quais são as opções de tratamentos mais comuns disponíveis? A catarata é a opacidade da lente que a gente tem dentro do olho, que se chama cristalino. Então, todo mundo vai ter catarata. Se você vai pegar vamos supor, a incidência novamente da catarata a partir de 65 anos, se eu não me engano, em torno de 20%. A partir dos 80, chega até 70% das pessoas vão ter, depois dos 80 anos, essa opacidade do cristalino, que é o envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma lente que vai filtrar os raios ultravioletas e
ela vai ficando opaca e perdendo a transparência. Perdendo a transparência, a pessoa não consegue enxergar. A única forma de se tratar a catarata, de forma a resolvê-la, é fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia e implantar uma lente, substituir a lente opacificada por uma lente intraocular. É claro que se a gente vai falar em questão de prevenção, né? Exposição a raio ultravioleta, uso de medicações à base de corticoide, isso tudo faz com que a gente tenha a incidência da catarata de forma mais precoce. Perfeito, perfeito. Doutor Gustavo, o senhor lida com vários dos pacientes no dia a dia que sofrem com esses problemas visuais. O que mais afeta a qualidade de vida dessas pessoas? Basicamente quase tudo, né? Se você pensar que, exceto as pessoas que nascem com baixa visual já de nascimento, né? Para o idoso o impacto é brutal. Desde ele fazer as coisas do dia a dia, né? Tomar banho sozinho. A gente estava comentando há pouco, né? Não errar o shampoo. Parece uma coisa simples, né? Mas às vezes eles usam o condicionador no lugar do shampoo, porque não enxergou na hora do banho, por exemplo. Embalagem né? parecida. Exatamente, né? O modo de até se vestir, umas combinações um pouco exóticas, eu diria, né? E aí pode gerar constrangimento nesse idoso, né? A questão do dia a dia, principalmente à noite, quando ele sai, vai ao banheiro, então aquele ambiente mais escuro, né? Ele não está enxergando direito contrastes, né? Aí sempre tem um pet ali perto para tentar derrubá-lo também, e aí isso impacta diretamente de novo na ideia de qualidade de vida, risco de queda, né? E chegando ao extremo às vezes, como a gente tem lá no Instituto, idosos com alucinações, né? Eles veem vultos e têm a certeza de que aquele vulto, né, é um problema, e na verdade você vai ver algumas vezes são problemas oculares, né, e nem passa pela cabeça deles algumas vezes de fazer essa avaliação oftalmológica mais regular, né, e são pacientes que às vezes têm já doenças sistêmicas, né, pressão alta há muito tempo, diabetes há muito tempo, que são categorias de mais risco para ter problemas, né, oculares. Então é muito realmente importante ter essa regularidade de ter um oftalmologista para chamar de seu, né? Isso é bacana. Doutor, uma dificuldade que muita gente apresenta também com o decorrer do avanço da idade é a questão da leitura, né? A gente que gosta de ler livros, ler, enfim, qualquer tipo de material impresso ou até mesmo digital, agora com o avanço da tecnologia, e começa a relatar, né, que está tendo uma dificuldade, umas distorções, uns desvios ali. O que causa isso e como que trata isso além do óculos? Ou é o óculos mesmo o grande aliado? Então, o que a gente estava falando antes, né, eu não expliquei, é a presbiopia, que a gente começa a perder a capacidade de acomodar de perto, então começamos a não conseguir enxergar mais de perto. Isso começa aos 40 anos e, como eu falei, a partir de 55 ninguém se livra de precisar do óculos para conseguir enxergar. Isso é causado pela diminuição da amplitude de acomodação do cristalino. O que é isso? A capacidade de acomodar todas as distâncias. Então, quando somos jovens, a gente tem uma amplitude de acomodação bem grande que vai reduzindo a ponto de, com 40, começar a gente a perder essa amplitude. Então, se você tem um grau que te favorece para perto, você vai demorar mais tempo para precisar do óculos. Mas se você já tem um grau, no caso a hipermetropia, que já não te favorece tanto para perto, você vai começar a precisar de usar o óculos mais cedo, até com 39, tem paciente com 39, 38 que já precisa dessa correção. O mesmo vale para motoristas, longa distância? Qual que é a lógica? Isso é próximo só, para longe não, para longe não tem relação com a idade ali, o grau a incidência vai acontecer em todas as idades. Que a gente percebe também, né, doutora, uma diminuição conforme avançar da idade do número de motoristas, né, às vezes é alguém do familiar que vai dirigir. O que acontece? Aí é a catarata. Geralmente ela começa a opacificação não de forma, quando não é regular. Então, quando ela começa central, a pessoa a gente joga a luz, quando joga a luz a pupila fecha, a catarata a opacidade está central e aí a pessoa enxerga menos ainda. Que vem de noite então, né, que vem a luz contrária. Isso em jovens, né, já dá um desconforto, imagina quem tem um problema, né? Aí o desconforto em jovens geralmente é o olho, a principal causa é o olho seco. Colírio resolve? Aí tem que ver a causa do olho seco, né? Porque tem a causa evaporativa, a causa de baixa de produção, ou se tiver alguma inflamação no olho. Tem que ver qual que é a causa Mas esse sintoma do glare, né? Que é o halo ao redor da luz, que atrapalha a noite, o ofuscamento, isso pode ser um sinal de olho seco. Mais fácil tratar, né? Só usar o colírio e identificar a causa. Tenho certeza que muitos dos idosos que estão nos ouvindo agora e muitos dos idosos que passam lá pelas mãos do Dr. Gustavo e da doutora Vivian no Instituto Reagem medem com muita frequência a pressão sanguínea, né, o 12/8, para ver se está tudo certo. A gente tem também a pressão intraocular, que é a pressão que às vezes pode estar elevada, pode levar aí ao glaucoma, né, que é uma doença bastante séria também. Doutora, como é que os idosos podem monitorar essa pressão intraocular e reduzir nesse risco de glaucoma?
A pressão intraocular, ela é um pouquinho diferente da pressão arterial, ela não dá nenhum sintoma. Então, a pessoa ela não sente nada, a única forma de medir é fazendo o exame, é fazendo a consulta, a triagem, né? A consulta oftalmológica completa. Então, não tem nada que a gente possa falar que para prevenção. O que a gente sabe é que quem tem parente de primeiro grau com glaucoma tem uma incidência bem maior a probabilidade de vir a desenvolver a doença, então é uma pessoa que tem que ficar mais ligada, né? Mas, fora isso, não tem muito assim que a gente possa falar. Tem várias causas de glaucoma, né? Glaucoma, na verdade, é uma neuropatia, uma doença do nervo. A principal causa é o aumento da pressão do olho, mas existem os glaucomas secundários, a inflamações intraoculares ou o uso de medicação também, corticoide. Perfeito. Então... A gente estava falando anteriormente, né, sobre secura ocular, os mais jovens seco, também. No caso dos mais idosos. Os idosos também tem uma incidência aí por tudo, né? Pela questão da produção da lágrima, que é diminuída, pela idade, pelo uso de medicações. Tem algumas medicações que diminuem a produção da lágrima. A pálpebra, ela começa a ficar um pouco mais flácida, então o piscar não fica tão eficaz. E aí a lágrima, tem idosos até que chegam lacrimejando mesmo por conta dessa flacidez da pálpebra. Tratamento para isso? Aí tem que fazer uma avaliação, mas geralmente se tem essa flacidez acentuada, é cirúrgico. Fazer uma cirurgia para corrigir a flacidez palpebral e melhorar o funcionamento da bomba. Quando chega nesse nível de cirurgia, há muito receio, doutor, desses pacientes de ir para um centro cirúrgico? É uma área delicada do nosso órgão. Há um receio, há um medo também deles, dos pacientes? De maneira geral, sim, né? Mas é para todo o procedimento cirúrgico, né? Eu diria até para tirar uma pinta. É verdade. Às vezes o pessoal fica receoso e é natural, né? Não se tira esse mérito. Mas todo procedimento, ele parte de uma avaliação pré-operatória, né? Eu sempre brinco lá com os idosos, quando eles ficam, mas vai operar, não vai... Você não vai chegar na consulta de um médico, né? E ele vai te amarrar e naquele momento ele começa a te operar ali dentro, né? Você vai conversar, vai escutar, né, o melhor tratamento, como que é feito isso, e toda a circunstância que vai envolver de risco antes de operar, né? A partir desse risco se define, né, se é possível, se não é tão arriscado, né, operar. Então é feito com muita cautela, né? De uma maneira que a gente chama eletiva, você escolhe dia, hora, o profissional que você quer, por que vai fazer, né? E às vezes os procedimentos, por exemplo, oculares, eles não demandam nem se fazer, a maioria não é feita dentro de hospital mais, né? Tamanhas técnicas que eles têm, as abordagens mesmo de anestésio, quer dizer, nesse ramo eu acho fantástico. É mais o temor, que é natural, né? Porque sempre se tem um vizinho que vem contar uma catástrofe, né, para esse idoso, e aí ele fica com mais medo ainda, né? E às vezes não quer fazer por isso, porque o outro disse, né? Mas na verdade a gente tem que ouvir a parte técnica, né? A parte profissional, que é o médico, né? No caso aí o oftalmo. É isso, e sem teimosias, né? A gente conversou já sobre teimosias aqui e trejeitos também dos idosos nesse momento. A gente nem combinou com a doutora Mariana a vinda dela nessa semana aqui sobre um fato específico, mas coincidiu. Tivemos um fenômeno natural que todo mundo comentou na última semana, o eclipse, e eu nunca vi tanta mensagem no Instagram de não olhe para o eclipse sem ter o equipamento necessário. Exposição solar, doutora, né? De que forma isso danifica a nossa visão? Isso, uma olhada basta, né? Dependendo da situação da exposição solar ali, ou é ao longo do acúmulo, né? Durante a vida, o que isso torna de ameaça para a nossa visão? O eclipse é uma situação isolada, né, que as pessoas querem olhar e tem uma incidência de UV maior, mas o sol, ele é engraçado, porque a gente tem que saber dosar a exposição a ele, porque também não é saudável não se expor totalmente ao sol. Então, assim, a gente recomenda que seja uma coisa feita com bastante cautela, né, e de forma responsável, usar óculos escuros, não olhar direto para o sol, usar filtro todas as lentes de óculos já têm proteção UVA e UVB, e realmente não olhar diretamente para o sol, mas isso é pontualmente por conta do eclipse só. É raro a gente ver quem que fique olhando assim, exceto algumas situações específicas de pessoas que usam medicações alucinógenas, que ficam olhando, é uma situação específica, né? Não é um natural, mas no eclipse sim, acontece a queimadura solar, que é uma lesão na retina, a gente consegue ver pela tomografia de coerência óptica. Aqui em Joinville não recebi nenhum, porque a gente está nublado, né, há um mês. Ninguém viu nem o eclipse, mas a gente vê os relatos do pessoal lá do Nordeste, que eles conseguiram especialmente ver. no Nordeste, no Rio Grande do Norte,
Doutor, deixa eu até aproveitar esse gancho, porque aproveitar que temos uma audiência bastante grande nesse horário, nessa faixa etária, e muita gente acaba escolhendo óculos escuros agora no verão porque achou bonito, né? Porque é um estilo, gostei da cor, estava passando na frente da ótica que comprei. O que precisa ser levado em conta, na opinião agora de uma especialista no assunto, na hora de comprar um óculos, mesmo quando seja óculos escuro? Sim. Primeiro, o óculos tem que ser comprado em ótica. Tem que ter a garantia UV, porque a gente vê alguns camelô mesmo que coloca aquelas vidros de insulfilme que até fica pior, porque ele vai escurecer, a pupila vai dilatar e o raio vai entrar sem proteção. Então, força também, né? Parece que a qualidade da imagem não é boa, né? Então a gente confia nos selos de qualidade das lentes, né, que fornece a proteção UV. Mas essa é a recomendação, que se compre na ótica, não se compre no camelô. Boa. Para a gente já encaminhar nosso papo para o final aqui, doutora, além desses exames oftalmológicos, né, com alguma regularidade, né, que tipo de hábito, que tipo de estilo de vida dos idosos eles podem adotar para manter essa saúde dos olhos em dia, né, para tirar a nota 10 lá quando for no oftalmo? O que a pessoa precisa fazer fora do consultório também? Sim. Então, como eu estava falando com o Dr. Gustavo, o olho é dentro do corpo, né? Faz parte do nosso corpo. Então, primeiro, cuidar da parte clínica, tratar diabetes, tratar hipertensão arterial, ou outras doenças clínicas que podem dar alterações nos olhos, doenças reumatológicas. Então, ter um controle clínico adequado. E aí, no caso, em geral, né, fazer a consulta oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. A partir da condição da pessoa, a gente recomenda a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada ano mesmo. Usar óculos escuros, beber bastante líquido. A questão do olho seco também influenciada pela ingesta de água e outras coisas, né, que para o idoso principalmente. E eu acho que quem consegue fazer isso fica bem, assim. Perfeito. Eu estava conversando fora do ar aqui, né, doutor, que tudo é um complemento, né? A gente está falando aqui de saúde dos olhos. Se não estiver bem, a qualidade de vida da pessoa vai estar sofrendo com isso também. O mesmo vale para os ouvidos, o mesmo vale para a estrutura óssea, que a gente já conversou em alguns outros programas aqui. É um desafio bastante grande quem lida com esse público no dia a dia, né? A especialidade do médico geriatra. Você equilibrar todas as funções mais importantes, mais vitais do nosso organismo. Sim. Convencendo, né, aquele paciente de que precisa realmente se preocupar com absolutamente tudo nessa faixa etária. É a famosa visão holística, né, que tanto às vezes é dita, mas é muito pouco praticada, né? Na geriatria a gente não consegue realmente viver isolado, né? A gente não consegue, não tem esse treino, né, esse olhar de um único órgão, né? Ali entra realmente um ser humano e algumas especialidades a gente vai precisar para que complemente isso, né? Então, essa é a temática sempre, né, do geriatra, né? A preocupação, mesmo que às vezes esse desafio seja convencer o outro que já está uns 40 anos na nossa frente, olha para trás e fala, você não chegou onde eu cheguei, né? Quem é você para me dar conselho, né? Tem muito disso, mas a gente não desiste, jamais, né? A ideia é manter essa qualidade de vida deles. Isso se refere para a família, né? Um idoso independente é um idoso que não demanda, não tem muitas demandas familiares, a família segue a rotina dela, continua, né, acolhendo esse idoso, né? O famoso, eu não quero dar trabalho, então haja, né? Tem uma atitude para não dar trabalho, né? E essa questão de pontinho a pontinho, a cada quarta-feira a gente vai juntando as pecinhas para eles irem montando esse quebra-cabeça, né, de prevenção de quedas, né, a parte sim de enxergar, de ouvir, né, essa sempre vai ser a nossa busca aqui, o objetivo na rádio. Maravilha, obrigado, doutor Gustavo, obrigado, doutor